Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira videoaula de flauta doce pelo projeto Música Educa SP. Meu nome é Rafael Beck, sou músico, flautista e pianista e eu vou estar junto de vocês durante essas 10 aulas sobre a flauta doce. Durante essas 10 aulas a gente vai conversar um pouquinho sobre diversas características desse instrumento. Vamos ver possibilidades de flauta doce, alguns outros tipos de flauta doce que existem. A gente vai conversar como cuidar do seu instrumento, como montar ele da maneira correta, como posicionar a mão de maneira correta, como limpar o instrumento, falar um pouquinho sobre alguns métodos muito bons de estudo de flauta doce para quem tiver mais interesse. Vamos conversar um pouquinho sobre outros instrumentos que podem vir em decorrência da flauta doce, como o exemplo da flauta transversal, para quem tiver também um pouco mais de interesse em se aprofundar nesse instrumento. E também, claro, a gente vai começar a tocar um pouco da flauta doce. Então vamos ver como tocar as primeiras notas, as primeiras divisões, que a ideia é que no final desse curso a gente já esteja apto a fazer algumas músicas mais simples do repertório da flauta doce. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a flauta doce, como ela entrou na minha vida e da importância dela para minha vida como músico, para minha carreira como músico. Então, o meu primeiro contato com a flauta doce foi aos 6 anos, na escola normal. Eu sou de uma família de músicos, mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência ainda relacionada à música. Então, a flauta doce foi o meu primeiro contato com qualquer experiência musical. Então, eu gostei muito de começar a tocar, de me envolver com a música. Mas na escola a gente não podia se aprofundar muito nisso. A gente não tinha essa possibilidade de tanto tempo, né? E de ter tanto retorno de um professor. Então, eu trouxe a flauta para casa e o meu pai me botou para ter aulas com um professor particular. E aí eu me apaixonei de vez e eu passei 3 anos na minha vida, então ali dos 6 para os 7 até os 9, quase 10, tocando só flauta doce. E nisso eu pude ver que a flauta doce é um instrumento que, na verdade, a gente tem uma impressão errada dele. Ele é um instrumento que ele tem muitas possibilidades, a gente pode tocar praticamente qualquer coisa aqui. A gente não tem só essa flauta doce, que é a mais comum, que a gente conhece, né, que é a flauta doce soprano. Tem diversas outras flautas doces, mais graves, mais agudas. Então, tem muitas possibilidades que esse instrumento pode trazer para a gente, né? Então, isso é uma coisa importante de falar sobre a flauta doce. Ela parece ser um instrumento de brinquedo, a gente não leva ela a sério, mas ela é um instrumento muito completo e a gente pode tocar tudo que a gente quiser nele, né? Enfim, depois que com uns 9 anos, eu já tinha crescido um pouco e aí sim eu quis seguir para um outro instrumento. Então, isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês. A flauta doce é um instrumento que ela serve de base para muitos outros instrumentos de sopro, como a flauta transversal, o saxofone, até o clarinete. Muitas das posições que a gente vai aprender aqui, elas se aplicam em outros instrumentos. Então, essa é mais uma importância para esse instrumento. Ela funciona como uma porta de entrada para diversas outras possibilidades de instrumentos, né? De sopro, claro. Então, falando um pouquinho sobre essas possibilidades da flauta doce, é legal saber que esse foi um instrumento que há muito tempo atrás ele era usado para tocar com orquestras, né? Então, antes da gente ter todos esses recursos das flautas transversais com chaves, etc., esse era um instrumento que muitos compositores da música erudita escreveram peças, exemplo do Vivaldi. Hoje em dia, esse repertório dificilmente é tocado na flauta doce, principalmente aqui no Brasil. A gente acaba usando instrumentos como o piccolo ou a própria flauta transversal, né, para tocar essas peças, mas antigamente elas eram tocadas na flauta doce. Também interessante em países europeus, a gente ainda tem músicos que tocam só flauta doce, são flautistas de flauta doce profissionais, né? Então, você vê que é um instrumento que ele tem muitas possibilidades. Além do repertório mais clássico, a gente também consegue tocar muita coisa do repertório brasileiro aqui na flauta doce. O choro é um repertório muito bom para tocar na flauta doce. Então eu vou tocar um pouquinho, mostrar um pouco mais essa parte das possibilidades que esse instrumento pode trazer para a gente. Peças um pouquinho mais difíceis do que a gente vai estar vendo aqui, mas para vocês poderem ver até onde a gente pode chegar com o estudo desse instrumento. Então vamos lá.
Bom, com isso a gente conseguiu ver que ele tem bastante possibilidade. É um instrumento que dá para tocar o que a gente quiser. Acho que isso que é importante ter em mente antes de começar a estudar a flauta doce, né? Eu quero também conversar um pouquinho com vocês sobre alguns métodos que são legais. Isso a gente não vai abordar aqui nesse curso. Esse curso vai ser mais prático do que teórico. A gente não vai entrar tanto nos conceitos de partitura e dar tanto nome para as coisas. Vamos aprender realmente a tocar um pouco aqui, mas de qualquer forma eu acho que é legal a gente mostrar então alguns dos métodos que eu usei para estudar e que eu super recomendo para quem estiver começando. Um deles é esse método para flauta doce soprano. É um método muito bom, ele começa do super básico. Ele fala bastante sobre a flauta doce, tem imagens de como pegar na flauta, de como fazer as posições, de como botar a boca na flauta. Isso tudo a gente vai conversar um pouquinho aqui, mas é legal porque aqui tem tudo detalhado, tudo por escrito, né, para quem quiser. Então é um método que eu recomendo bastante. Então ó, aqui ele mostra as posições da flauta doce, ele mostra bastante coisa, é um método bem interessante. Que quem quiser, quem tiver mais interesse, pode ir atrás. Método para flauta doce soprano. Esse é o mais simples e depois, quando já tiver com um pouco mais de desenvoltura, eu recomendo o método Minha Doce Flauta Doce. Essa é uma edição bem antiga, mas eu acredito que seja ainda que esteja à venda. É um método escrito pelo Mário Mascarenhas. Esse é o segundo volume que eu tenho aqui, então ele já começa um pouquinho mais avançado. Nada muito avançado, mas eu estudei dessa forma. Eu comecei com o método para flauta doce soprano, que ele é um pouco mais simples, e depois parti para o Minha Doce Flauta Doce. Com isso, são duas boas opções de estudo, né? Claro que aqui já envolve outras questões um pouquinho mais técnicas, né? Como leitura, ritmos e tal, mas, claro, isso aqui, como eu disse, não vai ser o foco das nossas videoaulas, mas eu acho que também é bem interessante para quem tiver mais interesse, quem curtir essas aulas e quiser seguir com o estudo da flauta, são métodos muito bons. Bom, falando um pouquinho mais sobre a minha trajetória, né, e trazendo aqui tópicos que podem interessar para o nosso curso, como eu tinha dito, eu comecei com a flauta doce, dos 6 aos 9. Nesse meio tempo, toquei outros tipos de flauta doce, então essa flauta doce soprano, toquei a flauta doce sopranino também, flauta doce contralto, que são flautas que eu vou mostrar na próxima aula, contar um pouquinho a diferença, mostrar para vocês essas possibilidades. E existem outras possibilidades de flauta doce, mas as que eu toquei, as que eu usei para o meu estudo foram essas 3. Depois, quando eu tinha de 9 para 10 anos, quando eu tinha crescido um pouquinho, porque isso também é uma coisa legal da flauta doce, ela é um instrumento que funciona muito bem para quem ainda é jovem, não cresceu muito, ela não é pesada, ela não exige que você não seja muito grande para tocar, né? Porque alguns outros instrumentos você realmente precisa já estar com o corpo mais desenvolvido para poder tocar. Então a flauta doce ela é muito acessível para esse início, né? Ela é muito legal por isso. Mas com 9, depois de ter tocado bastante flauta doce, eu parti para a flauta transversal, né? Que seria o caminho mais natural para quem sai desse instrumento e quer partir para um outro instrumento, seria a flauta transversal. Por quê? Embora sejam instrumentos muito diferentes, a flauta doce a gente toca aqui de frente, a flauta transversal já é um instrumento tocado dessa forma, né? Por isso transversal, a gente toca ela de lado. Mas tem muita coisa em comum entre esses dois instrumentos, principalmente na parte das posições, de como tocar as notas, né? Então, mesmo eles tendo essa aparência diferente, na verdade tem muita coisa em comum. Os furinhos da flauta doce, eles têm seus correspondentes nas chaves da flauta transversal. Então a gente tem muita nota em comum, muita posição em comum, né? Então quando você faz essa mudança, o instrumento mais tranquilo de fazer essa mudança seria para a flauta transversal, né? Então vou tocar um pouquinho para vocês verem o som desse instrumento e enxergarem isso como de repente um segundo passo nesse estudo, né? Usando a flauta doce como uma primeira etapa no estudo musical, de repente partindo para uma flauta transversal para vocês verem o som desse instrumento e etc. Então vamos lá.
Bom, mesmo a gente tendo muitas semelhanças entre esses dois instrumentos, claro, a gente tem muitas diferenças, né? Então esse já é um instrumento que tem um pouco mais de som, uma forma um pouco mais difícil de assoprar, enfim. Mas é um instrumento muito bonito e que pode ser uma boa possibilidade para quem se interessar por esse estudo de música. Bom, agora uma geral sobre as primeiras 5 aulas, para a gente conversar sobre o que vai ser passado nessa primeira metade do curso. Então, na próxima aula, a gente vai começar de fato a conversar sobre alguns aspectos da flauta doce. A gente vai falar sobre a diferença da flauta doce barroca para a flauta doce germânica, que isso é uma coisa que é muito importante quando a gente começar a tocar, porque a flauta que você tem aí, que você comprou, pode ser uma ou outra, e isso traz algumas pequenas mudanças entre os instrumentos, que é importante saber. Eu vou mostrar também os outros tipos de flauta doce para vocês. E aí sim, de fato, a gente vai começar a tocar um pouco do instrumento. Então, nessa segunda aula, a gente vai conversar sobre como pegar o instrumento, como posicionar ele na boca, como soprar, né? Na terceira aula, a gente de fato começa a aprender notas. Quais notas a gente vai tocar, as posições, como fazer essas mudanças, qual a forma correta de tapar os buracos, qual a forma correta de soprar. A gente vai ver 3 notas nessa terceira aula. Na quarta aula a gente vai ver mais 2 notas. E na quinta aula, com isso tudo, a gente já vai conseguir estar pronto para tocar a primeira música, que é o Asa Branca, que vai ser a primeira música que a gente vai aprender, isso até a metade do curso. Daí para frente, a gente vai começar a usar a mão direita também. Aí isso dificulta um pouquinho mais, mas até lá, já praticando bastante a mão esquerda, isso não vai ser um grande problema. Então essa é a ideia. Até a quinta aula a gente aprende uma música, da quinta até a última, que a gente vai conversar um pouquinho melhor mais pra frente sobre o que a gente vai aprender. A gente vai aprender uma outra música e no final do curso a gente tem pelo menos 2 músicas que a gente vai conseguir tocar com tranquilidade, tocando da forma correta, posição certa, soprando certo, tudo direitinho. Então essa primeira aula foi mais uma aula introdutória para a gente entender sobre o que se trata o curso, um pouquinho mais desse instrumento, outras possibilidades, e espero vocês nas próximas aulas. Valeu!